Bem, pessoal, segunda parte da aula 25 é a parte que nós vamos falar sobre separação de cores. Então você vai lá, vai abrir o arquivo, vai lá em abrir, vai procurar o nosso arquivo. Aqui tá, eu salvei como bico de pena, mas você pode ter salvado com outro nome. Vai salvar o arquivo, vai achar o arquivo, ele vai abrir aqui no Photoshop. E aí ele vai aparecer já com um layer pronto aqui. Esse layer tá trancado, né? Tem um cadeadinho ali. Ele aparece com o plano de fundo. Então você vai destravar esse cadeado desse layer para deixar o layer destravado. Ele vai mudar para o nome de camada 0. E aí você vai em camada, na verdade. Vai em camada. Que você vai criar uma camada nova. Olha lá, camada, e vai em nova camada. Vai dar o nome dessa camada de flat. Você pode também chamar de separação, porque o objetivo aqui é separar uma coisa da outra através da cor para facilitar na hora de colorir. Então nós vamos colocar a camada 0 no modo multiplicação, que ela estava no modo normal. E vamos inverter ela de lugar. O flat vai ficar embaixo, a camada 0 vai ficar em cima. Aí a gente vai selecionar tudo com o quadrado, esse quadrado tracejadinho. Aí nós vamos escolher uma cor para deixar o fundo todo dessa mesma cor. O desenho todo, na verdade, né? Eu coloquei verde porque o fundo, como ela está numa floresta, o fundo é verde. Apaguei ali a camada 0, a visão da camada 0, apertando no olhinho, e coloquei tudo verde no fundo. Aqui eu usei o degradê, mas usa o baldinho, tá? O baldinho tá na opção ali, logo no canto. Usa o baldinho que é mais fácil. Eu usei o degradê por engano e eu vou ter que consertar isso depois. Usa o baldinho, fica tudo da mesma cor, fica mais fácil para fazer esse exercício, tá? Deixa tudo da mesma cor, sem degradê nesse ponto. O degradê a gente vai usar na próxima parte da aula, que é a parte de volume. Agora você usa o baldinho e deixa tudo com o mesmo verde no fundo. E aí você vai pegar o laço, que eu já tinha mostrado antes para você, e com o laço você vai contornar e vai fazer esses contornos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para contornar, a gente vai contornar a própria elfa, porque nosso objetivo é separar o personagem do cenário. Nós vamos separar o personagem do fundo. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar o laço para selecionar a personagem. Lembrando que a opção lá em cima, ó, você tem lá em cima, embaixo de onde está escrito PS e arquivo, entre arquivo e editar, logo embaixo você tem vários quadradinhos. Percebe que a opção selecionada ali é a opção onde dois quadrados se sobrepõem. Se você não usar essa opção, você vai ter problemas, porque não vai selecionar como uma coisa só, né? Cada seleção nova vai apagar a seleção antiga. Então você tem que colocar ali os quadradinhos se sobrepondo, porque daí cada seleção nova se soma à seleção anterior. Então vamos lá, vamos selecionar tudo o que é da personagem, tudo, cabelo, orelha, cabeça, braço, o corpo dela inteiro, incluindo o chifrinho lá, tudo, tá?
agora que você selecionou toda a personagem, ó, ela tá toda selecionada, fora do... e o fundo não está selecionado, certo? Então agora você vai mudar a cor dela para que ela tenha uma cor e o fundo tenha outra cor. E você vai fazer isso usando o baldinho, tá? Então você vai pegar o baldinho e vai colocar uma cor na personagem e uma cor no fundo. Qualquer cor. Nesse ponto você pode usar qualquer cor. Nosso objetivo aqui é simplesmente separar um elemento do outro. Vou ver o branco. Não. Beleza, ó, tudo com o mesmo verde, só que a seleção continua lá. Então agora eu consigo separar, ó, tá vendo? Aí o fundo ficou de uma cor e ela ficou de outra cor. A personagem de uma cor, o fundo de outra cor. Ó, vamos lá. Ó, ela, a personagem tá azul e o fundo tá verde. Então até agora, ó, você fez tudo verde com o baldinho. Vou apagar aqui o layer que eu fiz a mais para corrigir o meu erro, tá? Você fez então, você selecionou tudo, depois fez tudo ficar verde com o baldinho, selecionou ela, né? Levou um tempinho, mas conseguiu selecionar ela lá com o laço. Aí você foi e separou ela do fundo. Ela fica de uma cor, o fundo fica de outra cor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai separar os elementos dentro dela e os elementos fora dela. Então, por exemplo, ó, vamos ver, o cenário, por exemplo. O cenário tem... o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar cada elemento e ir separando eles de acordo com o que a gente quer fazer para pintar. Então, por exemplo, lá no fundo, você tem troncos. Tem um tronco atravessado ali, né? Então, esse tronco tem que ser de uma cor diferente. Então, eu vou lá com o laço, seleciono o tronco, certo? Procura fazer a melhor seleção possível, tá? Pode demorar pra caramba, mas você vai ver que vai facilitar muito sua vida depois na hora de você pintar na frente. Então, seleciona o tronco. Por que eu tinha dito no começo que esse era o mais difícil? Porque o bico de pena tem um traço muito fino, né? Mas aí você seleciona. Ó, vou selecionar o tronco de trás também, o galho que tem ali atrás, porque eles são meio que da mesma... vão ficar mesmo que mais ou menos da mesma cor. É tudo tronco. E isso tudo você está fazendo no layer flat, tá? Tudo isso está no layer flat ou separação. Deixa trancado a camada 0, tá? A camada flat é que vai ser a camada para você fazer isso. Selecionei ali a cor marrom. Vou salvar aqui também em PSD para não perder o arquivo. Vai lá em arquivo, salvar, PSD e salva. Aí eu vou começar a selecionar também, ó, ela tem a parte dela que é a cor da pele. Então eu vou usar o laço, pode ser o laço livre ou o laço poligonal, tanto faz, é o lacinho ali em cima que está selecionado a sua esquerda, tá? Ali na coluna, lá em cima, na coluna esquerda, que eu já tinha mostrado antes. Usou o laço para selecionar a pele agora. Aí depois que eu vou fazer, clicar no quadradinho ali embaixo, onde tem as cores, selecionar a cor de pele, e fazer o que eu já fiz com o tronco, com o fundo, colocar a cor dela na pele que eu selecionei com o laço, tá? Que eu deixei selecionado e separado.
tenha certeza de que você separou tudo certinho, porque se você não separar tudo certinho, você perde o propósito dessa parte do exercício. Selecionei, cliquei no quadradinho, escolhi a cor de pele, pronto, separei a cor de pele do resto do corpo, ela já é uma coisa diferente do resto do corpo, já está diferente do outro. Agora eu vou fazer o vestido, de uma outra cor. E assim você vai, tá? Selecionando cada coisa com o laço, separando uma coisa da outra. Qual é o critério do que eu separo e do que eu não separo? Você separa coisas que têm cores diferentes. Então, por exemplo, o fundo é verde. Se eu for fazer o fundo simplesmente com vários tons de verde diferente, eu não preciso me preocupar em separar as folhinhas e os troncos, nem nada. Mas como eu quero fazer, por exemplo, esse tronco atravessado de marrom, então eu vou selecionar ele para ele ser diferente. Tá? Então você vai selecionar aquilo que você, no seu desenho, decidiu que vai ser de uma cor diferente. Coisas monocromáticas, ou seja, da mesma cor, você não precisa selecionar para separar uma da outra, porque afinal de contas elas vão ter a mesma cor. A menos que elas estejam em planos diferentes, você acha que elas vão ter a mesma cor, mas na verdade não vão, né? Porque se tiver mais pro fundo, vai ser um azul de um tipo, se tiver mais pra frente, vai ser um azul de outro tipo, por exemplo, se as duas coisas forem azul. Então não considera a mesma cor se os valores de azul, as tonalidades de azul foram diferentes, tá? Separa os olhos, separa o cabelo já estava dessa cor, né? Agora vou separar a tiara. O chifre. Fazer o chifre sozinho aqui. Se você quiser apagar uma... Pronto, aí, tá aí ela. Se você fizer uma seleção e quiser apagar essa seleção, você segura o Alt na hora que você estiver fazendo a seleção, ele apaga aquela parte que você passar da seleção. Tá feita aqui ela, tá? E vamos para a próxima parte, que é a parte de volumes. Vamos dar volume na próxima. Até mais.